se sentiu preso, mesmo sem estar trancado em algum lugar? Tipo assim, você tá livre, mas parece que não pode fazer o que você quer. E aí começa aquele pensamento torto. Será que a liberdade existe mesmo? Mas que merda, queria sair correndo pelado na rua, mas não dá. Até dá, mas não dá. Ou será que... mas não dá. Ou será que a gente só tá vivendo uma pseudo-liberdade com a senha do Wi-Fi, boleto, trauma e julgamento dos outros? Hoje, o devaneio é esse. O livre-arbítrio existe? Será que a gente realmente escolhe alguma coisa? Sartre estava errado quando disse que somos condenados a ser livres? Oi, pode me chamar de Lu, e eu apresento esse podcast onde até os absurdos têm espaço para brilhar, transformando o pensamento aleatório em filosofia de boteco. Atenção, este espaço é insalubre e perigoso para quem pensa demais e sente demais. Alto risco em crise existencial às 3 da manhã e choro no banho. Mas se você quiser viajar sem sair do lugar e rir da paranoia alheia, bem-vindo. Porque aqui a gente pensa e sente ainda mais com questionamentos que não nos levam a nada, além de mais dúvidas. Devaneios é uma conversa entre eu e eu mesmo sobre a existência, o tempo, o nada e tudo que eu não sei explicar, você também não sabe, ninguém sabe, a gente conversa e sai do mesmo jeito que chegou, sem entender porra nenhuma. Então, para começar, suponhamos que você seja livre, mas não é, pelo menos não totalmente. Você vai falar: ai, mas eu cliquei nesse vídeo porque eu quis. Será que não? Ou será que eu fiz você clicar nesse vídeo e você só acha que foi ideia sua? E agora você deve estar assim: bando de burguês safado! Bando de maconheiro, filha da puta! Então senta a bunda aí na cadeira e presta atenção no teu pequeno cafanhoto. E seja bem-vindo aos meus devaneios. A ciência, essa tia cética que estraga as nossas ilusões bonitas, diz que talvez... ou talvez não, né? Talvez seja uma confirmação do livre-arbítrio, né? Que nem existe. Sério, já existem estudos em neurociência mostrando que nosso cérebro toma decisões frações de segundos antes de a gente ter consciência da nossa escolha. Por exemplo, você acha que escolheu o sorvete de flocos? Teu cérebro já tinha escolhido antes de você ter a sã consciência de tomar essa decisão. Pois é verdade. É a verdade, não minto. Isso se chama o experimento de Libat. Eu acho que é assim mesmo que fala o nome dele. Milissegundos antes de a gente escolher algo, o cérebro já sabe e envia o sinal para que você tome consciência daquilo e, por fim, finalize a decisão livre, entre aspas. E isso meio que comprova que o livre-arbítrio não existe, que você apenas se torna consciente das escolhas que o seu cérebro já fez e joga para você achar que foi você quem escolheu. Além disso, o cérebro toma decisões ainda inconsciente, em conjunto com fatores da nossa genética, onde muitos dos elementos que definem quem você é não vem de você, mas dos seus pais, avós, bisavós, tetravó e por aí vai. Outro fator é o ambiente em que nascemos. Ele também molda nossas escolhas. Ou você acha que se tivesse nascido em outro país, ainda seria a mesma pessoa? Os traumas da nossa infância ou até da vida adulta também moldam o jeito das nossas escolhas. Se você teve algum trauma, ou uma briga, uma coisa que marcou a sua vida, você vai lembrar dela quando for tomar a próxima decisão que for parecida com o trauma que você já teve. Porque a gente age com base nos nossos aprendizados do passado. O estudo de Libet aponta isso. Numa escala de acontecimentos que levam alguém a se tornar um antissocial, se a gente se separasse gêmeos no início de suas vidas, um passasse ileso pela essa escala e o outro passasse 100% dos acontecimentos dessa escala, o segundo teria 20% mais chances de se tornar uma pessoa antissocial. Nossas escolhas estão constantemente sendo manipuladas, entre aspas. Uma conversa familiar pode te fazer escolher uma coisa ou outra e mudar todo o sentido de uma vida, como uma profissão, por exemplo. Ou quando a Netflix lançou a série Os Gambito da Rainha lá, e as vendas de tabuleiros de xadrez aumentaram substancialmente em cada mês. Até os cursos para aprender xadrez aumentaram. Ah, mas eles escolheram por livre e espontânea vontade, não tinha nada a ver com a série, disse a pessoa que assiste um filme de ação e sai do cinema achando que é o 007, né? É como se você estivesse jogando um RPG em que o personagem já vem com os atributos definidos e você só escolhe se vai seguir pro lado do guerreiro ou do mago, ou senta e chora esperando o jogo acabar porque queria ter ficado com arco e flecha em vez da espada. Senta e chora, amigão. Você não tem escolha. Sua mente e seu corpo sucumbiram e tomaram a decisão por você. Ou você vai dizer que escolheu passar vergonha na frente da menina que você gostava, escolheu mijar na cama quando criança, vai dizer que escolheu brigar aquele dia que quase morreu de tanto apanhar. Calar
sua boca e não falar comigo antes que eu enfiar porrada em você! Cala sua boca! E eu já sei onde você tá pensando. Eu tô te encaminhando pra essa epifania extremamente delicada. Se não existe livre-arbítrio, não escolhemos o que fazemos, certo? Então, o criminoso não escolheu cometer os crimes? Se ele não escolheu cometer os crimes, tá, eu sei que existe o ato culposo ainda, quando não tem a intenção de cometer o que se fez. Mas ainda assim, ele deveria ser preso, né? Do mesmo modo, também não seria certo premiar alguém por algum feito na vida, já que ele não fez por merecer, entre aspas. Ele apenas fez o que deveria ter feito e o que era pra fazer. Assim, a gente tá apelando para a moral, causando um medo na não existência do livre-arbítrio. Um jeito meio bobo de tentar defender a existência do livre-arbítrio, porque não faz sentido. Mas isso não é totalmente lógico, dado que se você tiver uma doença super contagiosa, ainda assim será isolado para não passar para ninguém. Da mesma forma, mesmo que o livre-arbítrio não exista, ainda faz sentido prender o criminoso, para isolá-lo da sociedade e impedir que ele cometa mais crimes. Aí entra Sartre, aquele filósofo que parecia sempre de ressaca, dizendo: somos condenados a ser livres. Então quer dizer que Sartre estava errado nessa frase que ele disse? Não exatamente. Sartre tinha uma outra ideia de liberdade quando falou isso. Ele dizia que, diferente dos animais, a gente tem consciência que nos torna livres. A gente sabe que vai morrer, sabe que pode escolher, né? Enfim, isso é uma maldição. Somos condenados a ser a única espécie, até agora, né, que sabe que está viva, que sabe que vai morrer e ainda inventa podcast para tentar entender tudo isso. Mas aí que vem o compatibilismo. Filósofos como Daniel Dennett dizem: calma, talvez não tenhamos liberdade absoluta, mas talvez algum grau de liberdade dentro do sistema. Isso muda tudo e alivia a angústia que você deve estar sentindo aí por não ser livre totalmente. Tipo assim, Deus te dá as cartas, mas quem joga é você. Você não escolheu o baralho, mas pode blefar, recuar, arriscar ou meter o famoso all-in, né? E aí que nasce a tal da responsabilidade. Agora eu declaro aberta a sessão de terapia, porque convenhamos, às vezes a maior prisão não é o sistema, é a gente mesmo. Você se sente preso não porque o mundo te proíbe, mas porque você não tem coragem de sair da própria cela emocional. Tem medo de errar, medo de decepcionar, medo de não dar certo. E aí vem aquela famosa frase que todo mundo odeia: mas por que você não fez o que você queria, o que você quer? A resposta é simples: porque a gente não se sente livre por dentro. Tem trauma, tem crença limitante, tem a voz da sua tia dizendo que arte não dá futuro. Então talvez a liberdade mais difícil seja a liberdade de se permitir. Mesmo acreditando no livre-arbítrio, você deixou de fazer alguma coisa por medo, por vergonha, por preguiça. Pode até estar dizendo agora mesmo: ai, eu fiz tudo o que eu queria na minha vida. Será mesmo? Seja sincero com você. Faz esse pequeno exercício aí na sua cabecinha ansiosa, num mundo onde você não precisa se provar pra ninguém, ninguém te julga, sem regras e sem nada. Você estaria onde está agora? Tem um filósofo que diz que somos livres quando fazemos o que não queremos. Eu acho que foi o Cortella que disse isso. Agora eu não lembro. Tipo, estudar pra passar naquela prova que você queria, comer alface pra viver mais, ou construir a casa pro seu cunhado. Não tô mandando você acreditar em nada, acredita no que você quiser. Aliás, até te aconselho a acreditar nas suas próprias paradas, se isso te faz bem. Porque no fim das contas, é isso que importa: ser feliz sem destruir a felicidade dos outros. Se sua felicidade ainda faz a felicidade de alguém, então você entendeu o sentido da vida. E pra fechar o bingo da existência, vamos falar de Deus, né? Porque, como sempre, Deus faz parte de tudo, como dizia Spinoza. Mas, se Deus sabe de tudo, inclusive do futuro, então destino existe? Talvez sim, talvez não. Aqui é tudo um supositório. Alguns dizem que Deus já escreveu tudo. Outros dizem que não, Deus só conhece todos os caminhos possíveis, quem escolhe é você. Tipo um GPS divino. Ele sabe onde você vai errar, mas recalcula com paciência infinita. Infinita mesmo. Nossa senhora, porque tem cada barbeiro nesse trânsito da vida. Então talvez o destino exista, mas seja flexível. E o livre-arbítrio seja a capacidade de caminhar dentro dessas possibilidades. Talvez o destino seja um só, mas você escolhe se fica parado esperando ele chegar ou se anda pelo mundo que Deus criou ou não criou. Vai da sua concepção divina, da sua religião,
da sua religiosidade e vai viver, mano. Tenta, erra, até esbarrar com o seu destino no meio do caminho. Aproveita a vida. No fim das contas, será que somos livres? A resposta mais honesta que eu tirei até agora, que eu posso te dar de toda essa conclusão, é que somos limitadamente livres. E talvez nunca sejamos nós mesmos por completo, porque temos regras, leis, culturas, limites da física, da biologia, da realidade, da religiosidade. Vai aí todas as suas limitações para fazer uma escolha nessa vida. Mas ainda assim, podemos escolher algumas coisas, mesmo com medo, inclusive, mesmo sem certezas. Então, para acrescentar um pouco de poesia e cultura nesse podcast, trago um trecho de Clarice Lispector que diz: se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Fica aí o pensamento de Clarice Lispector. Não dá pra fazer tudo, mas dá pra fazer alguma coisa. Porque no final, que diferença faz se o cérebro escolheu por você? Vocês são a mesma pessoa, não é? Talvez essa seja a única liberdade que importa. Enfim, se nada fez sentido pra você, tudo bem. Você pode escolher assistir de novo. Porque pra mim também não fez sentido nenhum, mesmo tendo escrito, gravado e editado esse podcast. A gente terminou essa experiência do mesmo jeito que começou, ou talvez pior, cheio de dúvidas sobre a nossa liberdade. E se por acaso em algum momento você se sentiu menos sozinho, então talvez, mesmo sem querer, a gente tenha criado alguma coisa juntos. Me segue para mais perguntas sem respostas e respostas que só geram mais perguntas. E você é livre para compartilhar esse episódio com alguém, escolha compartilhar. Porque sim, ué. E volta na próxima semana, porque os pensamentos não param e a gente também não. Até meu próximo devaneio. Tchau!